com o objetivo de ensinar as Escrituras Sagradas e mostrar de que a palavra de Deus nos aponta para a nossa redenção eterna que está em Cristo Jesus. E nós estamos aqui hoje continuando a nossa série, né? Ou a nossa playlist aí chamada Orando em Provérbios. Nós vamos para mais um trecho desse livro maravilhoso que Deus nos deixou aqui para que pudéssemos aprender e praticar na nossa vida e, é claro, sempre orando e pedindo a Deus que nos ajude, que essa sua palavra ocupe espaço no nosso coração e na nossa vida. Capítulo de número 3, ainda estamos aqui por ele, né? E agora do verso 21 em diante, nós vamos dar uma lida aqui, vai até o verso 26, você pode me ouvir aí e a gente então falar sobre ele e meditar sobre ele. Diz assim então, Provérbios 3, a partir do verso 21 até o 26. Meu filho, que estas coisas não se afastem de seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você estará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará com que os seus pés sejam presos. Tá? Nós vamos ler só até aqui o texto para a gente poder então pensar, não é? É uma perícope aqui, é um trecho que diz respeito à sequência aqui do capítulo de número 3. E o texto inicia assim, né? E é importante a gente lembrar disso. O verso 21 começa a dizer assim: meu filho, que é sempre uma expressão amorosa, carinhosa, paternal, que Salomão utiliza para os seus leitores aqui, especificamente no livro de Provérbios. Ele vai escrever assim e vai tratar de nos chamar a atenção de que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Essa expressão, essa frase inteira, significa, olha, não se esqueça dessas coisas. Não se esqueça dessas coisas. Mantenha essas coisas acesas no seu coração. Refresque a sua mente sempre com essas coisas. Agora, quais são estas coisas? São o que nós já tratamos nos vídeos anteriores. Então, se você vê no capítulo número 3, lá desde o começo, a gente vai encontrar que Salomão chamou a nossa atenção, não é? Primeira delas aqui, para a gente não se esquecer dos ensinos que são dados, do aprendizado necessário para a nossa vida. Vai falar sobre guardar os mandamentos do Senhor no coração, de manter a bondade e a fidelidade, de confiar no Senhor, de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas atitudes da vida, não ser sábio aos nossos próprios olhos, né? Não achar que estamos certos naquilo que fazemos por conta própria, temer ao Senhor, honrar ao Senhor com tudo que nós temos, não rejeitar a disciplina do Senhor, que foi aí a nossa penúltima playlist, e entender e observar a sabedoria do Senhor em fazer todas as coisas. Aceitar e admitir que não só Deus é Criador, mas tudo que Ele fez, tudo que Ele propôs para nós é ideal, é adequado, está corretamente bem feito e funciona da maneira corretamente. Sejam as circunstâncias boas e ruins da vida, Deus está como Criador, mantenedor e sustentador de todas essas coisas. Então ele diz assim, olha, não se esqueçam dessas coisas. São muitas coisas? Parece que sim, mas por isso que a nossa reflexão deve ser diária para a gente ir absorvendo essas questões, não é? E o meu propósito e o trabalho que nós fazemos aqui no canal é exatamente esse, é fazendo com que a gente se relembre. Então, se você se esqueceu de alguma delas, né, até porque eu passei um período longo sem ter tecnologia para poder gravar, e aí eu consegui fazer aqui uns ajustes aqui para conseguir voltar, então talvez você tenha esquecido, mas volta lá e assiste lá os vídeos aí do capítulo de número 3 para você relembrar essas coisas. Faz isso ainda hoje para te ajudar a saber exatamente do que Salomão está dizendo. Não se esqueça destas coisas, né, daquilo que foi citado anteriormente. E porque Salomão pede para a gente se lembrar disso, e fica o exercício aqui outra vez, repito, volta lá e ouve todas as gravações no capítulo 3 para poder te ajudar e refrescar a sua mente. Por quê?
Porque ele vai dizer que estas coisas, elas vão produzir bem-estar para nós. Então vai dizer assim, olha, meu filho, guarde as coisas, que elas não se afastem dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Por que verdadeira sabedoria e discernimento? Porque a revelação de Deus é a única verdade que nós temos. Não é? E se você der uma olhada naqueles itens, você vai ver que uma delas é: não seja sábio aos seus próprios olhos. Então não use a sua sabedoria para resolver as coisas e para definir as coisas. Use a do Senhor. E ele então vai relatar, eu vou ler de novo aqui, só para a gente observar que estas coisas que ele se refere, elas estão lá, ou elas são orientadas por valores e por questões de nos fazer bem. Então ele diz assim, ó, por quê? Porque pegado já de explicação. Porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Nós já vimos esse termo também lá no capítulo 2. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. E por que no seu caminho, ou a descrição do seu caminho aqui? Porque você está escolhendo andar segundo os caminhos do Senhor, confiando, temendo, servindo ao Senhor, colocando o Senhor em todos os seus caminhos, reconhecendo o Senhor em toda a sua trajetória, não é? De você estar ofertando e oferecendo ao Senhor a sua vida, todos os seus bens. Quando você faz isso, os seus caminhos, as suas escolhas, a sua direção, né? A trajetória de vida que você escolhe com base na referência do Senhor, esses seus caminhos serão ótimos. Então, a ideia aqui de no seu caminho é que as suas decisões a partir dessas coisas que você não deve tirar os olhos serão bons. O seu pé não tropeçará, e não tropeçará aqui não é literalmente, é uma linguagem figurada também, uma poesia, dizendo assim, olha, você não vai fazer besteira e vai cair, vai se arrebentar lá na frente. Por quê? Porque tudo que você fizer vai ser feito com base no caminho do Senhor, no temor do Senhor, e isso vai fazer bem a você, isso vai trazer segurança a você. Que é quando ele diz assim, então, quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e pegará no sono tranquilo. Será uma noite de sono tranquilo, sem perturbação. Verso 25. Não temerá o dia do pavor repentino, ou seja, os dias terríveis, os dias difíceis. Não vai temer a volta do Senhor Jesus Cristo, onde esse mundo terá fim, e você deixará de ter ou de viver nesse mundo, não é? E alguns vivem apegados ao que têm, ou vivem fissurados por ter coisas grandiosas e maravilhosas, mas chegará o dia em que nós não estaremos aqui e viveremos no céu para sempre. Tá? Verso de número 25 vai dizer assim, e nem a desgraça dos ímpios quando vier. Você não vai ter medo, você não vai ter pavor de ver o castigo dos ímpios, que será um castigo eterno, e não terá medo da volta do Senhor Jesus Cristo quando haverá o julgamento, ou quando haverá a sentença definitiva para aqueles que são malfeitores, que são perversos, imorais, e uma série de pessoas que estão inclusas em pecados e impiedade diante de Deus. O verso 26, ele termina, a gente termina junto, dizendo então, por quê? Porque pegada, mais uma vez de conclusão, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Por que o Senhor? Porque preste atenção nisso aqui de novo. Todos os ensinamentos do capítulo 3, onde nós estamos aqui estudando, todos eles são com base na nossa vida aplicada ao Senhor. Temendo, guardando, reconhecendo, servindo ao Senhor, não sendo sábio aos nossos próprios olhos, tudo isso está vinculado ao Senhor. Então, quando o Senhor vier, nós não teremos medo e o Senhor vai ser a nossa segurança. Nós estamos seguros não porque nossa casa é bem protegida, tem câmeras, porque moramos perto da polícia, moramos numa cidade pequena, pacata, com pouca violência. Não, nós estamos seguros porque até na eternidade, até no dia do juízo, quem nos dá segurança é o nosso próprio Deus. É o nosso Criador que nos dá essa segurança, é aquele a quem nós tememos, aquele a quem nós reconhecemos, aquele a quem nós seguimos, aquele que é Criador de todas as coisas e não nos deixou abandonados nesse mundo, nem perdemos o foco deste mundo. Tá? E ele termina então dizendo, né? E é um
uma frase que se repete em outros textos bíblicos, dizendo então, e eis que ele não deixará com que os seus pés sejam presos. O Salmo de número 91, um salmo muito famoso, né? E muita gente, infelizmente, abre a Bíblia lá para ver se dá sorte e traz bênção para sua casa. Né? O Salmo vai dizer lá no verso número 3, vai dizer que o Senhor não vai deixar que a gente seja preso no laço do passarinheiro. Aquela fala é a gente não ser preso, né, no círculo ou ser preso em uma armadilha que era usada, né, o viso ali para segurar passarinho. Quando eu era menino, eu já cheguei a fazer isso. Então, está falando disso, do laço do passarinheiro, né, onde ali prende a perna do pássaro e ele fica ali preso para ser uma caça. E o próprio Salmo também vai dizer que o Senhor vai nos livrar do mal. Ana fez essa mesma oração falando e se referindo ao Senhor, dizendo que o Senhor é aquele que guarda os pés dos seus santos. Então, o que Salomão está ensinando aqui, já está em toda a Bíblia, é que quando nós tomamos a decisão certa, perto do Senhor e junto do Senhor, as consequências ou a sequência da nossa vida será um lugar de segurança, de habitação, e o próprio Deus cuidará para que a gente não caia em armadilhas, não caia em tropeço, não seja preso pelas dificuldades da vida, pelo pecado da vida e muito menos pelo diabo. Alguns abrem o Salmo 91 para dar sorte. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que nós não precisamos fazer nenhum tipo de superstição, nenhum tipo de ato religioso para que ele de fato nos cuide. A gente apenas teme a ele, obedece e o serve com prazer e com gratidão, sabendo que por meio dele o seu Filho Jesus Cristo veio à cruz para morrer por nós e nós cremos nisso e aguardamos a redenção eterna. Então a nossa vida é entregue, confiada a ele e reconhecemos ele em todos os nossos caminhos como Criador, como Deus e como Senhor e como Salvador nosso. Vamos orar? Pai bondoso, te louvo, Deus, porque a tua revelação, a tua palavra nos orienta de maneira tão precisa, tão exata. E ela nos ensina o que fazer e diz o quanto vale fazer e cumprir e crer no Senhor. Por isso eu quero rogar ao Senhor por mim e por aqueles que me assistem nesse momento. Derrama a tua graça sobre nós. Nos permita, Deus, experimentar dessa tua bondade revelada na tua palavra. Desperta o nosso coração para crer. Abre os nossos olhos, nosso entendimento para ver o teu Filho Jesus Cristo e ter a certeza de que nós não precisamos de nenhum ato, de nada na nossa casa, de nenhum objeto na nossa casa, para que tenhamos sorte ou coisa parecida. Mas nós podemos temer ao Senhor e o Senhor dos altos céus aonde está, na tua glória e majestade. O Senhor cuidará de nós em todos os instantes, nos livrando e nos fazendo superar as dificuldades da vida de maneira fácil, de maneira tranquila, porque nós temos o Senhor. Então nos ajude, Deus, a crer, nos ajude, Deus, a esperar, nos ajude, Deus, a ser a maneira como o Senhor nos pede. Permita que essas práticas do capítulo 13, estudado até aqui, seja aplicada em nosso coração, para a glória do teu nome. E rogamos em nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. Amém. Obrigado por estar comigo em mais um vídeo. E nós seguimos aqui te ensinando, você aí nos acompanhando. Se inscreva no canal, compartilhe, comente também aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.